Glória a Deus. Se encontra em Atos 27. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cooperadora Ana Paula para ensino da aula. Foi dita uma palavra em Atos 27, versículo 22. Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 27, versículo 22. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Toda a honra e toda a glória dada a ti, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem encontrou, meus irmãos, não feche a Bíblia, pois lê o versículo. Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 27, versículo 22. Vou falar. Mas agora vos admoesto, a que temais, a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Glória a Deus. Pode se assentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai falar sobre uma viagem de Paulo. Paulo, ele teve uma promessa do Senhor que Paulo chegaria até César, lá em Roma. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. E Paulo ele entrou no navio. Ele foi ali o percurso dele no navio. Chegou um certo momento, um certo lugar, que ali o vento era o contrário. O vento batia forte naquele navio, que ali aquelas pessoas que estavam ali pensavam que ia afundar, pensavam que ia naufragar, pensavam que ia todo mundo perder a vida. Mas o anjo do Senhor foi até Paulo e falou: Paulo, tenha bom ânimo, porque nenhum de vós se perderá a vida, mas somente o navio. Meus irmãos, quando eu cheguei até essa palavra, Deus me deu essa palavra agora cedo, quando eu cheguei aqui. Quantos de nós tem preocupado com o navio e estamos esquecendo das pessoas que estão dentro? Por que, meu irmão, você fala isso? Porque aqui nesse momento todo mundo estava preocupado com o navio, porque o navio ia naufragar. Quando teve o naufrágio, a palavra do Senhor vai falar. Mas aqui Paulo falou: permaneça no navio. Esse navio representa a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E todos, falou Paulo, todos quantos estão contigo, Deus guarda. Todos aqueles que estavam ali com Paulo no navio, não ia acontecer nada. Poderia acontecer com o navio. Esse navio pode ser também bens materiais. Quantas vezes as pessoas têm preocupado, estar mais firmado em bens materiais e menos na presença do Senhor? Tem preocupado mais na vida financeira do que na presença de Deus, mais na vida conjugal do que na presença de Deus, mais com a vida dos outros do que a presença de Deus. A gente tem que se preocupar mais na presença de Deus e lutar para que as pessoas fiquem, porque lá no versículo 31 a palavra vai dizer que chegou até alguns centuriões que iriam pular, porque o mar estava muito forte, o vento estava muito forte. E naquele momento Paulo falou: se pular, eu não salvarei, porque a promessa estava ali para aqueles que estavam ali no barco. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. E Paulo falou com eles, o 31, e disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Meus irmãos, que nessa noite nós viemos ficar no barco, ficar no navio, ficar na presença de Deus, porque no barco Jesus está. Se Jesus não estiver no barco de alguém, Ele está a caminho. Glória a Deus, aleluia. E eu faço uma pergunta para o irmão: vocês estão no barco? Sim, né? Estão na presença. Também
também lute para que as outras pessoas venham para a presença. Lute para que aquelas pessoas não saiam da presença. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus me deu essa palavra, meus irmãos. Aqui essa noite a pastora pediu que eu iniciasse aqui. Eu amei. É porque Deus sabe o que quer falar com a igreja. Glória a Deus, aleluia. E todos aqueles que Deus tem guardado, como você está aqui, a sua casa também é guardada. Porque todos que estavam ali com Paulo eram guardados ali. Por causa de um, Deus ele guarda todos. Deus protege. Mesmo aquele que para a gente pensa assim, meu Deus, não tem jeito. Mas para Deus sempre é um jeito. Para Deus sempre é uma salvação. Há sempre uma saída. Glória a Deus. Para Deus nada é impossível. Que os irmãos fiquem com essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que Deus ele fala de diversas formas. Mas que nessa noite não fique preocupado do que comer, do que vestir. Mais a vida do que a comida e mais o corpo do que a veste. A palavra do Senhor vai dizer. Mas primeiramente, buscai o reino de Deus. E todas essas coisas serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Como está sendo forte os sinais da volta de Jesus. Que nós viemos ficar no barco. Para você ver como é que esse barco, se você for ler lá em Gênesis, sobre a arca de Noé, Noé soltou 3 pombas. A primeira, glória a Deus, ali foi a presença de Deus, porque a palavra só vai dizer que a primeira pomba ainda não achou terra. E aí, se você for ler em Gênesis primeiro, vai falar que o Espírito planava pelas águas. A segunda pomba foi quando ela voltou com um galinho de oliveira, representava Jesus. A terceira, ela foi e ainda não retornou, mas ela vai retornar à arca, porque essas 3 representam o Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é aquele que está nos ajudando, é aquele que está nos ajudando a vencer diante de tantas diversidades, diante de tantas barreiras, diante de tantas lutas. É o Espírito Santo de Deus que está nos ajudando. E Ele vai retornar com cada um de nós. Mas a palavra só fala também: não entristeçais o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo está dentro de cada um de vocês. Não faça coisa que o Espírito Santo não agrada, porque Ele vai retornar contigo, parado. Ele é o Consolador. Jesus falou que não ia deixar ninguém órfão. Então, nenhum de vocês aqui estão órfãos. Nenhum de vocês estão aqui sozinhos. Há uma presença, há um agir de Deus na vida de cada um de nós. Permaneça firme na presença do Senhor e lute para que outras pessoas também não saiam. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus essa oportunidade e eu passo para a pastora Damiana estar orando, louvando, que o dirigente na noite é o operador Jadson. Glória a Deus.